Nessas semanas, ou melhor, nesse mês, nós vamos começar uma série nova de mensagens. A série, ela diz o seguinte: molduras de um fracasso vitorioso. Molduras de um fracasso vitorioso. Essa é a série. Dentro dessa série, nós vamos ter o subtema, o de hoje, Adão, da lama a Cristo. Mas como assim? Como é que um fracasso pode ser vitorioso? Isso é uma contradição, é um paradoxo, isso não existe. Um fracasso vitorioso, é isso que nós vamos falar nesse domingo e nos próximos domingos. Eu espero que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele possa falar ao seu coração e ao meu coração. Abra sua Bíblia, e vai ser projetado aqui também. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, que diz assim: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus o abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem. A mulher viu que a árvore era linda, capítulo 3, agora versículo 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrir. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Senhor, fale aos nossos corações. Senhor, que possamos estar atentos, que possamos, ó Deus, entregar os nossos fracassos, as nossas frustrações, as nossas angústias diante de Ti, na Tua presença, porque contigo, ó Deus, as nossas histórias são recomeçadas dia após dia. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa série de mensagens, ela foi baseada, ou ela foi inspirada, melhor assim dizendo, numa música de um cantor cristão, a música popular cristã, Estênio Marcios. Ele é um poeta, pastor, poeta, cantor, e ele, ouvindo essa música, ela me veio à mente exatamente o que eu sou, o que você é. Nós estamos vivendo num fim do ano. No fim do ano a gente olha para os nossos projetos, a gente olha para o nosso ano que se passou, aquilo que nós havíamos esperado ou projetado, muitas das vezes não deu certo. O curso que eu queria fazer eu não fiz, o regime que eu queria fazer eu tentei e não consegui. Tantos planos frustrados,
quantos pecados eu caí. Mas aí, com essa música, essa inspiração, ela fala uma verdade divina. E eu gostaria que você visse e ouvisse essa música que tanto me inspirou para essa série de mensagens. Tantos planos, tantas frustrações, tantas quedas, tantas angústias pela noite, mas pela manhã as misericórdias são renovadas. Nossos fracassos vão se transformando vitoriosos, não pela nossa força, não pelo nosso entendimento, mas em Cristo Jesus. Amém? Adão, da lama a Cristo. O Adão não é simplesmente um homem que pecou juntamente com Eva ali no paraíso. Não é uma mera história de um homem que então deixa de fazer a vontade de Deus. O Adão, ou o homem adâmico, sou eu e você. Eu e você estávamos ali no paraíso, porque nós somos consequência do pecado adâmico. A humanidade pecou da mesma forma ali que Adão e Eva no paraíso. Mas podemos entender e compreender aquilo que Deus fez na vida do homem, na vida dessa humanidade caída. Essa música que tem como inspiração desses projetos frustrados, mas que colocam, portanto, em Cristo uma nova perspectiva, um novo amanhecer, uma nova história, uma nova forma de ver e enxergar e nos enxergar. Nós precisamos enxergar o Cristo, o Deus da história, no dia a dia das nossas vidas. Tantos pecados que nos derrubam, tantos pecados que nos confrontam, que nos entristecem, e entristecem também o Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus existe o mas. Apesar de nós, apesar dos nossos pecados e frustrações, nós temos o mas. Em nossos fracassos, emoldurados, surge o Cristo ressurreto, o Cristo que nos dá a vitória. Interessante que nessa passagem nós temos aqui um homem, o primeiro ser vivente, ser humano vivente, Adão, um homem que tinha tudo, cabia a ele viver ao lado de Deus. Um homem, essa humanidade que tinha a intimidade com Deus, que andava, que conversava com Adão e com Eva, que tinham os animais como ternos, animais tranquilos, que cabia a ele dar o nome, que cabia a ele cuidar da natureza que Cristo criou. Deus falando: olha, sejam fecundos, crescei e multiplicai. O mandato cultural de cuidarmos da terra, da criação de Deus. É um homem que tinha tudo, mas a cobiça, mas o querer ser, ou querer conhecer mais. Como diz Eugene Peterson, quando ele vai colocar, ele dá um exemplo dessa, quando Adão e Eva escolhem viver, eles escolhem sair de Deus. Eles estavam em Deus, escolheram viver fora de Deus. Uma vida que estava perfeita. Mas aí esse homem e essa mulher descobrem então esses fracassos, ou esse fracasso. Fico imaginando esse Deus da criação, né, o Deus perfeito, que não precisava criar nada, que não precisava de ser humano nenhum, que não precisava de planeta, que não precisava de nada. A sua glória, a glória de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, a Trindade, já se bastava. Mas eles decidem criar, eles decidem amar, eles decidem interagir com esse ser humano. E ele então vai fazendo tudo. Cria separação das águas, da terra,
peixes, animais, seres viventes, aves, até chegar nesse ser humano, até chegar ao pó, e moldar esse primeiro homem, e soprar esse vento, roar nas narinas, e dar o fôlego de vida. Esse homem que veio do pó, os animais que vieram do pó, e Deus criou, e viu tudo que era bom. Mas esse mesmo Deus, Ele chega para esse homem, para essa mulher, e fala: olha, pode comer de tudo aqui desse paraíso, podem viver de forma plena, mas não coma desse fruto, porque se comer, certamente morrerás. E esse homem, portanto, dá ouvidos à serpente, ao diabo. E o diabo vai dizendo: não, vocês podem comer sim, vocês podem ter esse conhecimento, essa sabedoria, vocês podem ser igual a esse Deus que criou. E Eva, portanto, deixa ser tentada e come desse fruto, oferece para Adão, e Adão vai e também come com a sua responsabilidade, e cai, e entra ali o pecado no mundo. Mas o Deus que criou é o mesmo Deus que já tinha tudo, já tinha o seu plano feito e perfeito para trazer ordem no meio desse caos, no meio desse fracasso que o homem escolheu viver fora do juízo. Esse homem, portanto, agora vê o pecado, que tem um grande problema na vida dele, e um problema que nos acompanha, e nos acompanhará até que o juízo chegue. Eu e você fomos libertos do pecado, o pecado que nos condena, que nos separa de Deus. Mas tem muitos outros que aí estão, que ainda precisam ser livres do pecado. E até que Ele venha, até que a última pessoa seja salva pela sua graça e misericórdia, nós não sabemos quando. Mas esse problema vai ser resolvido na vida daqueles que decidirem voltar aos braços do Pai. A primeira lição de fracasso que nós podemos aprender aqui com Adão, com esse homem adâmico, é que o fracasso do pecado nos deixa envergonhados. Imagine você tendo tudo, você ganhou tudo que é perfeito, você que estava ali tendo você e os animais, isso não era igual, e você e Deus, e não era igual, e Deus vai e cria então essa mulher, e agora, como vimos aqui, Adão pode dizer: olha, eu achei alguém que me corresponda, alguém que está do meu patamar. Olha o amor desse Deus que cria, esse amor do Deus que ama essa humanidade. Mas aí, esse homem e essa mulher, que foram abençoados por Deus, que agora desobedeceram, se veem envergonhados. Quantos fracassos que nos envergonham, e o maior fracasso é o pecado que nos separa de Deus. Versículo 7: naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueiro umas às outras para se cobrirem. E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. O pecado nos constrange. O pecado traz na nossa vivência o medo. O homem sem Deus é um homem que tem medo de viver, porque para ele tudo é pavor, tudo é medo, porque ele não tem o Deus, ele não tem o Cristo. Então ele tem medo da morte, ele tem medo do futuro, ele olha para o seu passado te constrange, ele é preso nele, e ele se envergonha, porque o pecado é um fracasso que nos deixa envergonhados.
Esse pecado adâmico, portanto, ele nos mostra as imperfeições das nossas vidas. E o pecado que traz um vazio, uma vergonha da alma. Nós já passamos, espero que você, que aqui está, já tenha passado por esse processo de estar livre do pecado, da condenação, por causa do Cristo Jesus. Mas nós continuamos pecando, praticando pecados no plural. Esses pecados nós vamos continuar até que morramos. Nós estamos passando por um processo de santificação e devemos ser santos dia após dia, mas vamos continuar pecando, infelizmente, porque somos homens, e isso faz parte da herança desse pecado maior. E aí você tem uma palavra mais ríspida com o seu cônjuge, você irrita o seu filho, você fala no trânsito e você se irrita, e você briga com o seu chefe, e você discute, e você fica sem paciência, porque a consequência desse pecado, ou desses pecados, ainda está em nós, mas Cristo vai trabalhando dia após dia. O pecado, portanto, nos deixa envergonhados. Quantas das vezes, no dia, a gente fala, por que eu fiz isso? Por que eu respondi dessa forma? Por que eu não agi de outro jeito? Nossa, mas eu já macaco velho, de Bíblia, de igreja, de relacionamento com Deus, como é que eu fiz isso? E aí você pode, envergonhado, dizer, Senhor, me perdoe. Eu estou envergonhado, eu estou triste, porque é esse o sentimento que o pecado traz na vida do homem. A segunda coisa que nós podemos aprender com esse Adão, da lama ao caos, ou da lama a Jesus, desse homem que foi criado pelo pó da terra, a moldura do fracasso, do pecado, nos deixa em meio à fragilidade. O homem pecador é um homem frágil. O homem pecador é um homem que, quando ele está em si, e ele se vê totalmente frágil em seus relacionamentos, tanto no seu relacionamento com Deus, como no relacionamento com o próximo. Esse pecado que traz fragilidade nesse conflito conjugal, fragilidade no conflito com o diabo. O diabo vai, portanto, trabalhando na minha e na sua vida para nos derrubar. Efésios 6, capítulo 2, diz o seguinte: nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e dominadores do mal. Quando a serpente, ela trouxe essa condenação ao homem, esse homem cai, e Deus então professa essa maldição sobre ela. Olha, você vai, portanto, estar presente na vida dessa humanidade. E eu e você sofremos com o diabo, o inimigo, e ele está querendo nos derrubar. E por isso precisamos estar atentos aos pés de Cristo, porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra os principados e dominadores do mal. Esse fracasso do pecado que nos deixa frágil, trouxe como consequência o sofrimento. Eu e você sofremos. Estava a irmã Divina, 30 e quantos dias lá na UTI, irmã Divina? 38. Mulher de Deus, mas sofrendo com a doença, que tem como consequência o pecado. Não que a doença foi um pecado que a irmã Divina cometeu, mas não, a doença, o adoecer, o morrer é uma consequência do ser humano. É sofrimento, e traz sofrimento para mim, traz sofrimento para você. Quantos dos familiares, dos amigos que sofreram com essa dor, chorou com ela? Trabalho, suor, cansaço.
Ou você trabalha e é tudo tranquilo, não cansa, sua mente está boa, seu corpo está bom, né? É difícil, a gente cansa no trabalho, a gente fica exaurido, é bom. Chega no final do mês e fala, ufa, venci. Mas é como consequência desse pecado. Interessante, né? Que o trabalho ele está presente antes da queda. Então, quando tudo for novo de novo, fique sabendo, você não vai ficar deitado na rede. Sua vida não vai ficar sendo só de cantando lá no céu. Você vai trabalhar no céu, vai trabalhar. Porque Adão trabalhava antes da queda. Agora, o trabalho na eternidade vai ter um outro sentido. Não vai ter esse cansaço, essa maldição. Suor, cansaço. A morte entrando na história. Esse homem cai. E agora ele morre. Ele não tem mais a eternidade para si. E depois de anos, ou milhares de anos, depois que esse Deus cria, nós não nos acostumamos com a morte. Todos nós sabemos que vamos morrer. Todos nós sabemos que os nossos familiares vão morrer, que os nossos pais, que os nossos filhos, tios, avós, mas nós nunca estamos preparados para a morte daqueles que estão à nossa volta. Nunca. Nós choramos, pranteamos, nós sentimos, porque a morte não estava nos planos de Deus. Era vida, mas o homem escolheu viver fora dele e a morte veio. É por isso que eu e você chora, ou choramos. É por isso que nós nos entristecemos quando o nosso ente querido vai embora. É por isso que é tão doloroso a saber que isso, apesar que isso vem para todos. É a fragilidade do ser humano que esse pecado trouxe a nós. O pecado trouxe os conflitos na humanidade. A gente olha nos jornais, nos telejornais, a gente atravessa a rua, a gente vê à nossa volta mortes. O caso dessa irmã, dessa menina tão linda, dessa igreja, né, co-irmã dessa igreja batista, adolescente, um junior, que foi tirado da sua vida por um homem malfeitor, um homem mau. Mas isso é consequência do pecado do ser humano e a fragilidade da vida. E aí vem mortes, assassinatos, filho contra pai, pai contra filhos. São fracassos que nos incomodam, que nos fazem chorar, que nos fazem prantear. Quanto isso causou dor na vida da família, dor nas nossas vidas, e a gente coloca os nossos filhos, suas filhas numa mesma situação, e a gente fica pensando, Senhor, tenha misericórdia. Mas a fragilidade que esse pecado trouxe a esse ser humano que decidiu viver fora de Deus. Se esse pecado nos deixa envergonhado, nos deixa fragilizado, agora o nosso fracasso pode ter uma nova história, ele pode ser vencido pela redenção. Adão, da lama, ele pode ir agora a Cristo, do pecado, da morte, da consequência do pecado, das doenças, da fragilidade, do trabalho, das dores de parto. Agora ele pode ter uma nova forma de viver. Wisby vai dizer o seguinte: por amor ao seu próprio caráter e à sua lei, Deus deve julgar o pecado, mas por amor a seu Filho querido, Deus está disposto a perdoar o pecado. Deus deve julgar o pecado, mas por amor ao seu Filho querido, Deus está disposto a perdoar o pecado. E foi assim, desde o primeiro momento que esse homem escolhe viver fora de Deus, Deus vai trabalhando para que o processo de redenção possa ser construído na história desse ser humano, para que ele possa ter uma nova forma de viver, uma nova forma de andar.
Gálatas capítulo 4, a partir do verso 4, diz o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, e sob a lei, assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, por meio dele clamamos: Abba, Pai. Deus envia o seu Filho para nos resgatar. A história vai sendo transformada. Mas no início, no princípio, assim que essa queda entra no meio da humanidade, Deus já mostra o escape. Deus já aponta para Cristo. Versículo 15 do capítulo 3. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, está falando da serpente, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele, Cristo, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A partir desse versículo, Adão e Eva podem perceber que eles podem ter uma nova história, que a graça chegou sobre eles. Se a graça chegou através de Cristo Jesus e basta somente nós o aceitarmos como nosso único e suficiente Salvador, os nossos irmãos do passado, antes que Cristo viessem, eles foram salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Pelo Cristo que veio e morreu na cruz. Esses irmãos foram salvos pela fé no Cristo que viria. Pela profecia desse Deus que dizendo: olha, Ele virá e ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Cristo irá vencer o pecado, a morte e o mal. E aí, no meio dos nossos fracassos, nós podemos dizer: Senhor, eu sou grato, porque eu fui liberto. Eu sou grato pelo velho homem que se foi, e sou grato por esse novo homem que se formou. Eu sou grato porque o Senhor colocou na história o processo de redenção. E o Senhor foi mostrando ao seu povo, e o Senhor foi mostrando na história que Cristo viria. O Senhor prometeu, e Ele veio. E sem pecado se fez pecado por nós. E aí, nessa moldura de um fracasso adâmico, no fracasso da sua vida e da minha vida, nós agora alcançamos vitória, porque agora somos vitoriosos em Cristo Jesus, que deu ordem em meio ao caos. Que no plano da salvação, Ele está dizendo a mim e a você: eu cumpri a profecia, eu venci a morte, eu vim à terra, eu me humilhei para te salvar, para me salvar, para que você possa sair da lama e chegar até a mim e dizer: olha, eu tenho uma nova vida, dia após dia. Se na noite eu posso olhar para meu dia e dizer: olha que fracasso, como na música e como nas próprias escrituras, podemos dizer, como o grande Estênio Márcio assim cantou: sempre assim, pelas manhãs eu vou te louvar, por saber que a tua paz vai emoldurar os meus dias, meu tempo, meu viver. Tudo o que me acontecer, tua glória exaltará, porque o Senhor me tirou da lama e me trouxe a Cristo, porque o Senhor transformou o meu fracasso na vitória em Cristo Jesus. Então se apegue nesse Deus que criou, nesse Deus que mostrou o plano de redenção, esse Deus que diz que o Filho viria e Ele veio. Esse Deus que diz também: olha, o Cristo, da mesma forma que Ele subiu, Ele vai voltar
para buscar o seu povo. E eu quero ser encontrado juntamente com você, no meio dos santos, daqueles que morreram, daqueles que irão subir com Ele, para que possamos juntos vivermos novamente, como Adão e Eva viveram antes da queda, onde vamos poder glorificar a Deus, trabalhar, vamos poder nos alegrar, vamos poder cuidar da perfeição que Deus restaurou no seu projeto de redenção e de nova história da humanidade. Que eu possa me encontrar com você na glória, em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua graça. Muito obrigado, Deus, porque os nossos fracassos podem encontrar paz, segurança, alegria e vitória nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesse mundo e sofremos como consequência desse pecado adâmico. Nós nos cansamos, nós nos frustramos, nós choramos, pranteamos, nós não entendemos muitas das vezes a morte, nós não entendemos, ó Deus, as doenças, as enfermidades, mas mesmo que isso tudo chegue nas nossas vidas, nós temos o conforto da vitória e da esperança em Cristo Jesus, e que, Senhor, fizeste tudo bem, e Tua paz vai emoldurar, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.